Olá, nossa aula de hoje, tá certo? Vai falar sobre problemas de primeiro grau, né? Questões de razão e proporção, tá certo? E lembre, nós precisamos exercitar. Veja a questão de número 86, diz assim: são dados, tá certo? São dados 3 inteiros positivos. Ó, nós temos 3 inteiros positivos. Selecione 2 desses números. Ache sua média aritmética. Média aritmética. E some o resultado com o terceiro número. Ó, depois que você calcular a média aritmética, você soma o resultado com o terceiro número. Repetindo-se essa operação por 3 vezes, isto é, com todas as possíveis escolhas dos 2 números, obtém-se os totais 39, 42 e 51. O menor dos 3 números. Então, vamos lá. Ok. Então, nós temos... Ok. Então, temos aqui. Então, vamos lá. Eu tenho os 3 números inteiros. Então, eu vou chamar de x, vamos chamar de y e vamos chamar de zzinho cortado. Certo? Ele diz, qual a informação que eu tenho? É que selecione 2 números. Eu posso selecionar x, y, x, z, y, z. Então, eu tenho 3 maneiras diferentes. Então, você escolher 2 números, x mais y. Tiramos a média aritmética, tá certo? Tiramos a média aritmética, somando com o terceiro, nós temos, tá certo? 39. Então, o primeiro resultado, 39. Se eu combinar x mais z, certo? Tira a média aritmética, soma com o outro, com y, que nós não pegamos, nós temos isso aqui 42. Se eu pegar agora y mais z, tiro a média aritmética, somo com o terceiro, que não tiramos, não trabalhamos com ele, isso aqui dá 51. Então, veja, olha, são dados 3 inteiros positivos, certo? Selecione 2 a 2, então pode ser xy, xz, yz, xy, xz, yz. Selecione 2 deles. A sua média aritmética, isso aqui é média aritmética, soma e divide pela quantidade. Média aritmética. E soma o resultado com o terceiro número. O resultado com o número que você não pegou. Então, se eu pegar xy, depois tira a média aritmética, soma com z. Se eu pegar xz, tira a média aritmética, soma com y. Se eu pegar yz, tira a média aritmética, soma com x. Certo? Eu quero o menor desses números. Então, organizando isso aqui, nós vamos ter x, é como se eu tirasse o mínimo, mais y, mais 2z, certo? Isso é igual a 78. Ó, 2z, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 3, 7, 78. Tirando aqui o mínimo muito comum, 2, x, aqui vai ficar 2y, só organizar um pouco, 2y, tá certo? Mais z, 2 vezes 42, 84. Então, eu tenho 2x, ó, tirou o mínimo, 2x, mais y mais z, mais y mais z, isso é igual a 102. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. 102. Então, nós temos aí 3 equações. Nós temos aqui 3 equações que envolvem x, y e z. Então, 3 equações que envolvem x, y e z.
Então, existem técnicas para se resolver sistema, que é o método da adição, substituição e o método da comparação. Então, vamos trabalhar um pouco para verificarmos como nós vamos fazer isso aqui. Então, ora, se eu tentar fazer essa equação, certo? Se eu tentar fazer essa daqui menos essa, o que que nós vamos ter? Se eu pegar essa equação, ó, técnica de resolução, se eu pegar essa equação menos essa, certo? Aí depois nós vamos pegar essa equação, certo? Menos essa daqui. Então vamos fazer essa diferençazinha aqui. Então, ó, x menos x desaparece. Ó, x menos x desaparece. 2y menos y, ó, 2y menos y fica y, certo? Então, deixa aqui, y. Z menos 2z dá menos z. Isso é igual 84 menos 78 dá 6. Pronto. Então, vamos fazer uma outra, certo? Então, vamos pegar essa equação, certo? Menos essa. Pronto. 2x menos x dá x. Pronto. Y menos y desaparece. Z menos 2z, ó, z menos 2z, tá certo? Ó, z menos 2z dá menos z. Ora, 102, certo? 102 menos 78 dá 24, certo? Então, dá 24. Então, nós temos aqui um sistemazinho. Nós podemos, sem problema nenhum, chegar o valor, ó, chegar o valor de y aqui. Quem é y? 6 mais z. Podemos chegar o valor de x aqui, que é igual, ó, o valor de x, que é 24, certo? Menos z. Pronto. Passando, menos z para o outro lado, mais z. Então, observem que nessa relação aqui, ó, nessa relação, eu só tenho, ó, nessa relação, nós só temos, certo? Nessa relação aqui, vocês observem que eu tenho o y em função do z e o x em função do z. Então, posso pegar qualquer uma das três equações e substituir quem? O x e o y. Vamos àquela em que, ó, aqui, na primeira equação, onde tiver x, eu vou botar 6 mais z, onde tiver y, 24 mais z. Então, vamos substituir na primeira equação, ok? Então, vamos substituir na primeira equação. A minha primeira equação, ó, a minha primeira equação, ó, como é que fica a minha primeira equação. A primeira equação, eu tenho, ok? Eu tenho x mais y mais 2z. Primeira equação, x mais y mais 2z é igual a 78. Vamos substituir o valor de x e o valor de y. Deixa eu trazer bem para cá. O x e o y. Ó, voltando um pouquinho. O x é 6 mais z. Ó, o y é 6 mais z. E o x é 24 mais z. Então, ó, o x é 24 mais z. E o y é 6 mais z. Então, fazendo a substituição, então, x, 24 mais z, mais y, 6
mais Z mais 2Z. Tudo isso aqui é igual a 78. Então, ó, Z mais Z mais Z. Então, nós temos mais 2Z. Então, nós temos 4Z. 4Z mais 24 mais 6 dá 30. 30, isso é igual a 78. 4Z, deslocando para o outro lado. Então, eu tenho 78 tira 30. 78 tira 30. Então, 4Z é igual a 48. Pronto. Então, meu Z é igual a 48 dividido por 4. Então, meu Z, na realidade, é igual a 12. Pronto. Já tenho o valor de Z, que é igual a 12. Pronto. Sabendo o valor de Z, aí o resto ficou simples. Tirando o valor de Z, então eu tenho, olha aqui, eu tenho que x é 24 menos Z. Pronto. Então, x vai ficar 24 menos. O valor do Z é igual a 12. Aí a conclusão que eu chego, tá certo? Então, nós temos o valor, tá certo? Então, 24 mais, que é mais, ó, 24 mais. Então, x é igual a 36. Então, x é igual a 36. Ó, x é igual a 36. Eu já tenho o z, já tenho o x. Agora vamos determinar o y. O y, né? O nosso y é igual a 6 mais z. 6 mais z. Então, eu tenho 6 mais o meu z é igual a 12. Ó, meu z é igual a 12, né? Então, meu z é igual a 12. Então, somando, o meu y é igual a 18. Pronto. Meu y é igual a 18. Vamos ver agora. Pronto. Então, eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y, eu tenho o valor de z. O que que o nosso amigo pergunta na questão? Veja aqui. O menor dos três números. O menor dos três números. 12, 36, 18. Se nós soubéssemos, nós teríamos parado. A resolução logo tinha encontrado o valor de quem? O valor de z, que é igual a 12. Então, vamos ao gabarito. Z igual a 12. Então, o menor dos três números está no item C de casa. Então, o menor dos três números, certo? Está no item C. Pronto. Menor dos três números, certo? Menor dos três números está no item C. Pronto. Menor dos três números está no item C. Então, lembre, essa foi a questão de número 86. Então, vamos... 86. Então, veja aqui 87. A distância entre duas cidades, certo? A e B é de 156 quilômetros. A distância entre duas cidades é de 156 quilômetros. De A para B, a extensão das descidas é 0,7 vezes das subidas. 0,7 vezes a extensão das subidas. Um ciclista pedala 25 km por hora nas partes planas das estradas e 15 km por hora nas subidas e 30 km por hora nas descidas. A diferença entre o tempo de ida e de volta
do ciclista é de 48 minutos. Calcule em quilômetros a extensão da parte plana do trajeto, desconsiderando a parte fracionária do seu resultado, caso exista. Então, a nossa preocupação está bem aqui. Primeiro, 156 quilômetros é toda a extensão. De A para B, isso aqui é a relação entre extensão de subida e descida, a velocidade do ciclista pedalando planas, isso aqui é na parte plana, 25 km por hora na parte plana, e 15 na subida, 15 km por hora na subida e 30 km por hora na descida. A diferença entre tempo de ida e volta é de 48 minutos. Nós já tivemos uma questão parecida com essa na aula anterior, né? Então, eu vou tentar resolver agora de uma outra maneira. Não esqueçam, velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, velocidade é espaço sobre o tempo. Se nós estamos pretendendo determinar, se eu estou pretendendo determinar o tempo, ele fala em tempo, então nós podemos sair daqui, e dizer que o tempo, se eu quero o tempo, é só pegar a distância, dividir pela velocidade. Eu só preciso da distância, dividir pela velocidade. Isso tem que ser uma coisa rápida, viu? Isso tem que ser rápido. Então, vamos aqui começar. Então, eu tenho o trajeto, na minha imaginação, tem uma subida, tem uma parte plana e tem uma descida. Certo? Eu estou indo de A para B. Subida e descida. Então, vamos aqui. A distância entre A e B, a distância que nós vamos percorrer é, na realidade, de 156 quilômetros. Certo? 156 quilômetros. Aí ele diz, de A para B, a extensão de descida, aqui. Se esse espaço eu chamar de x, a subida chamar de x, aqui é 0,7 vezes x, que é a descida. Certo? De A para B. De A para B, isso aqui é subida, plana, descida. E eu vou chamar esse espaço de y. Ele pedala 25 km nas planas. Então, a velocidade aqui é de 25 km por hora. 25 km por hora. Essa distância aqui, na subida, é de 15 km por hora. E na descida é de 30 km por hora. Pronto. Então, o que eu tenho simplesmente? Eu tenho, se nós trabalharmos um pouco, o tempo de ida. Certo? O tempo de ida. Velocidade, espaço dividido pelo tempo. Então, espaço, dividido pela velocidade. Eu quero o tempo. Então, eu tenho x sobre 15, bem mais simples, mais y sobre 25, mais 0,7x dividido por 30. Então, pronto. Isso aqui representa tempo de ida. Tempo de volta. Olha aqui, tempo de volta. Então, lembre-se, isso aqui foi de A para B. De volta. Então, vamos lá. Essa velocidade aqui é de subida. Então, que é essa? Essa é a velocidade de subida. Então, eu tenho 0,7x dividido por 15
mais y sobre 25 mais. Quando eu estou indo de B para A, isso aqui é descida. Então, eu vou percorrer x com a velocidade de descida que é de 30. Então, isso aqui é o percurso de B para A. O nosso amigo diz que a diferença, a diferença de ida menos o tempo de volta é de 48 minutos. Pronto, 48 minutos. Eu preciso alertá-los, tá certo? Para um pequeno detalhe, certo? Qual é o detalhe? Que toda a velocidade está em quilômetro por hora. O tempo está em hora. E aqui está dado em quem? Em minutos. Então, tem que haver uma transformação desses 48 minutos. Então, 48 minutos, eu simplesmente divido por quem? Por 60, para transformar isso em horas. Então, se eu dividir por 12, simplificar por 12, dá 4. Se eu simplificar por 12, dá 5. Então, 4 quintos, né? 4 quintos, se você quiser facilitar um pouco, dá 0,8 horas. 0,8 horas. Então, implica tempo de ida menos o tempo de volta, isso é 0,8 horas. 0,8 horas. Então, está tudo agora em horas. Então, vamos só colocar um pouquinho aqui, certo? Para facilitar o decorrer da questão. Então, eu tenho ida, o tempo de ida, x sobre 15. X sobre 15, né? Mais y sobre 25. Mais 0,7x sobre 30, pronto, menos, tá certo? 0,7x sobre 15, mais y sobre 25, mais x sobre 30. Isso aqui dá 0,8, tudo em horas. Então, vamos só fazer as continhas. O que é que nós temos aqui? Então, fazendo as continhas. Esse, x sobre 15, mais y sobre 25, mais 0,7x sobre 30. O menos antes de um parênteses, eu vou trocar todos os sinais. Então, fica menos 0,7x sobre 15, menos y sobre 25, menos x sobre 30. Isso é 0,8. Então, primeira parte, eliminação de quem? Esse aqui, mais e menos. Agora eu vou agrupar, nós vamos agrupar que tem o mesmo denominador. Então vamos agrupar esses daqui, que tem o mesmo denominador. Depois é que a gente trabalha. Vamos agrupar esses dois e vamos agrupar esse aqui com esse aqui. Então eu tenho, denominadores iguais, x menos 0,7x dá 0,3x sobre 15. Menos, mais, 0,7x menos x, denominadores iguais dá menos 0,3x sobre 30. Cuidado, denominadores diferentes. Isso é igual a 0,8. Então, se reduzir ao mesmo denominador comum,
Então, nós tiramos o mínimo muito comum, que é 30. Só de um lado. 30 dividido por 15 dá 3. Ó, não, 30 dividido por 15 dá 2. Vezes 0,3. Então, fica 0,6x. Menos 30 por 30 dá 1. Então, 0,3x. Isso é igual a 0,8. 0,6 menos 0,3, então dá 0,3x, que é 30 vezes 0,8. Ora, como nós temos, ó, mesma quantidade de casas decimais, ó, 0,3 de um lado, 0,3 do outro, como se eu multiplicasse por 10. 3x é igual a 30 vezes 8. 30 vezes 8. Então, 3x é igual a 240. Se eu pegar 240 dividir por 3, certo? Aí eu tenho x igual a 80. X igual a 80. Então, o que é esse 80 para nós? Esse 80 nos representa, certo? Esse 80 nos representa o x. Então, na figura, na questão, então, o x é 80. Então, vamos aqui, ó. O nosso x, ele é 80. Então, o x é 80. Pronto, 80 quilômetros. Então, o x é 80 quilômetros. Aqui, como o x é 80, então vai ficar 0,7 vezes 80. Então, isso aqui dá 56 quilômetros. Ora, se a distância percorrida é 256, então vamos tentar descobrir agora quem é o nosso y. É exatamente o que o nosso amigo está perguntando. Quem é o valor do nosso y? Então, vamos lá. Ora, 80 mais y, ó, 80 mais y mais 56, isso é igual a 156, tá certo? Então, isso aí é igual a 156. Então, nós temos, ó, y mais 180, 136, isso é igual a 156. Então, nosso y vai ser igual a 156, tira 136. Então, resposta, nosso y é igual a 20. Então, a distância plana, na realidade, é de 20 quilômetros. Então, 20 quilômetros está no item E. Então, 20 quilômetros. Então, a distância plana é de 20 quilômetros. O item correto é o item E. Então, o item correto é o item E. Ora, só para facilitar um pouquinho, eu poderia alertar vocês que uma questão dessa você poderia rapidamente ganhar tempo. Bem simples, deixa eu lhe dizer. Olha, o que vai interessar você é o tempo de ida menos o tempo de volta. Isso não é igual a 0,8? Só que não vai interessar, ó, não vai interessar a parte plana, que não altera. Você só faz a diferença entre quem? Descida e subida. Na ida, descida e subida, na volta, descida e subida. Se você fizer isso, você ganha tempo, rapidez e agilidade. Tá joia? Nós aguardamos vocês para a próxima aula, ok?